Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora de inúmeras equipes aqui do futebol do Brasil. Neste vídeo eu quero apontar para vocês uma possibilidade. É isso mesmo, a possibilidade da sua equipe do coração contar com um dos melhores jogadores do futebol da América Latina nos últimos anos e que neste momento está livre no mercado, né, e poderia perfeitamente retornar aqui para a América do Sul. Eu estou me referindo a Juan Guillermo Cuadrado, ele mesmo Cuadrado, jogador colombiano, que neste momento está com 34 anos de idade, já comunicou a Juventus que não vai ficar em La Viga Senhora, né, há muitas razões pelas quais, né, ele não deve ficar como outros jogadores, como o próprio Di Maria não deve ficar na Juventus, né, a equipe está com vários problemas financeiros, inúmeros, gigantescos problemas financeiros, vai evidentemente perder muitos jogadores. O Cuadrado é um desses jogadores que vai sair da Juventus, já determinou que não vai ficar, né, já entrou em acordo inclusive com La Viga Senhora e não deverá ficar mais na equipe italiana. Mais que isso, depois de, gente, muita dificuldade para apurar, eu cheguei ali a informação de que o Cuadrado ele gostaria de voltar para a América do Sul. É isso mesmo. O Cuadrado certamente vai ter propostas dos clubes, né, da Ásia, sobretudo ali dos clubes do chamado mundo árabe, né? O Cuadrado também poderá ter propostas da Major League Soccer. Só tem um detalhe. Quando ele fala que ele quer voltar para a América do Sul, isso acontece por causa de um traço que existe na personalidade do Cuadrado. Como jogador de futebol, ele ganha bastante relevância, ele melhora muito quando ele tem conexão com o torcedor. O Cuadrado sempre foi esse jogador que quando atuava na Colômbia pelo Independiente Medellín, ele era aquele jogador que mais conseguia se conectar com a torcida da equipe do Medellín. Né? É uma equipe importante ali desta que é uma das melhores cidades ali, aqui, da Colômbia e também da América do Sul, né? Era um jogador que, embora estivesse no clube que tem uma menor torcida, né, conseguia ter a admiração até mesmo dos torcedores adversários. O Cuadrado era um jogador respeitabilíssimo, gente, pela torcida do Atlético Nacional, que é o grande adversário do Independiente Medellín. Né? Naquele momento, ele vivia uma felicidade, né, muito grande, porque ele conseguia gerar uma conexão com a torcida do Jim, que ele não conseguiu em nenhum momento no futebol europeu. Olha, o Cuadrado é um jogador que passou por inúmeras equipes no futebol europeu, Fiorentina, Chelsea, Juventus, inúmeras. Gente, passou por muitos gigantes no futebol europeu. Já experimentou a sensação de jogar em inúmeras equipes, um jogador com experiência colossal. E a questão que a gente tem de colocar aqui para todos vocês é a seguinte: o Cuadrado ainda entrega como jogador de futebol? Ainda é esse jogador mesmo tão importante que as pessoas falam, né? O que ele está fazendo? O que ele pode fazer para a sua equipe? Como é que ele pode jogar na sua equipe? Antes de tudo isso, permitam-me só falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é um caso de aposta para você que curte uma aposta esportiva, deixando claro que é muito importante você ter cautela na hora de fazer a sua fezinha. Mas se for fazer, eu sugiro que você use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na OneXBet de quebra. Bom, e de quebra, gente, você pode ter ali até um bom bônus de depósito ali, né? Dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, né? Se você utilizar o link, também o código promocional OneXJosa. Então você se cadastra, volta aqui, pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mais que isso, né, bem mais que isso, para você também notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Porque eles só vão saber se você chegou lá, porque se você colocar o código promocional. E aí eles vão entender que vale a pena continuar investindo aqui neste canal. E é muito importante para mim, para o meu trabalho, que você dê essa força para mim. Então se você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro para você que use o link e se cadastre lá na OneXBet, tá bom, gente? E de quebra vai ter grandes jogos aí do futebol para você fazer sua fezinha aí, dá essa força lá. Caso você curta uma aposta esportiva, se cadastre lá e coloca o código promocional OneXJosa, tá bom? Fechando parênteses, voltando a falar então do Juan Guillermo Cuadrado. Tá com 34 anos, jogador destro, que pode atuar pela lateral, tá? Lateral. É um jogador que pode atuar também como extremo, é um lateral que pode trabalhar no meio de campo, né? É um jogador versátil, um jogador que teve sempre como um dos grandes traços do seu futebol aquele drible muito seco, né? Surpreendente, aquele drible que você sabe que ele vai fazer, mas ele faz. O zagueiro fala, não, ele não vai conseguir fazer, ele consegue, né? Aquele jogador que consegue tirar coelhos da cartola, né? Impressiona a todos, aquele jogador que arranca aplausos até mesmo de adversários, como ele fazia, mesmo diante da torcida do Atlético Nacional, que não jamais admitiu aí ficar batendo palma para jogador do Jim, mas que fazia isso em relação ao Cuadrado, né?
É um jogador que evidentemente perdeu boa parte daquela velocidade que ele tinha. É um jogador que, no processo de recomposição, atuando como lateral, né, e se ele for espetado um pouco mais à frente, evidentemente que vai precisar de uma certa cobertura. Mas é um jogador tão cerebral, né, tão inteligente, e a inteligência dele encurta muito o campo, né, faz com que ele ganhe bastante a tempo nessa questão de entender o momento certo, porque tem um time, não tem mais a velocidade para recompor no momento certo, mas tem um time para recompor. Este é um ponto muito importante do Quadrado, a experiência, né? Agora, é um jogador que pode perfeitamente ser colocado sim como um lateral, mesmo sendo pensado como lateral ofensivo, desde que tenha uma cobertura ali, porque ele vai entregar lá na frente, ele entrega mesmo, né? Ele pode também atuar, na minha opinião, como um meia aberto ali pelo setor direito, e para mim, nessa função, o Quadrado pode ser muito interessante. Ele cairia muito bem ali, por exemplo, como substituto do Everton Ribeiro, né, no Flamengo. Né? São jogadores um pouco diferentes. O Everton Ribeiro tem uma tendência a cortar um pouco mais ali para o outro lado, né, em relação ao Quadrado, mas ainda assim eu acho que poderia funcionar. O Quadrado poderia ser um jogador também interessante no próprio Palmeiras, né, que é uma equipe que hoje requer ali, né, alguns jogadores um perfil muito mais protagonista, jogadores com um pouco mais de cancha, jogadores com um pouco mais de experiência. Acho que o Palmeiras está precisando desses jogadores aí, né? Também seria interessante. Acredito que a Lira não vai olhar com bons olhos para essa contratação, mas é uma possibilidade bem interessante também no Verdão. No São Paulo também seria interessante, no Corinthians, enfim. O Quadrado é hoje um jogador que se encaixaria muito bem nessas equipes, também no Galo, né? Se encaixaria muito bem numa equipe como o Fluminense, como o Flamengo, Fluminense que tem ali, que o Fernando Diniz gosta desses jogadores habilidosos e com experiência, também se encaixaria muito bem no Botafogo ou no Vasco da Gama, acho que no Internacional e no Grêmio também, enfim, um jogador que cairia muito bem em várias equipes aqui do futebol, aqui da América do Sul e também do Brasil, né? Se a gente pensar, o Quadrado cabe no Fortaleza, seria uma contratação bem complicada para Fortaleza, em virtude dos valores ali, que na minha opinião não seria caro, o jogador está livre no mercado, né? Um jogador que não forçaria muito nas luvas, até em virtude de que ele quer jogar na América do Sul, ele sabe que ele não pode cobrar muito, ele não é, por exemplo, o Lucas Moura, né, que pediu 55,7 milhões de reais no São Paulo, né, por um contrato de 3 anos como luvas, não é salário não, luvas, gente, né, ou seja, não quer jogar no São Paulo, tá usando o São Paulo ali para, né, enfim. Agora, o Quadrado não é esse cara louco, maluco, né, doente, né, que pediria um valor desse aí para um clube aqui da América do Sul, evidentemente. O que eu acho que seria complicado para um clube como Fortaleza, e outro clube do Nordeste, como Bahia, como, enfim, outros clubes aí, é o fato de que o Fortaleza e outros clubes do Nordeste sofreria concorrência, né, assim como clubes de outras regiões do país, então, sofreria concorrência ali com, né, outros gigantes aqui do futebol brasileiro, né, que tentaria pagar um salário bem maior para o Quadrado e aí conseguiria levar o jogador. Bom, deixando claro, o Quadrado algo pelo que ele se interessaria seria essa conexão com a torcida, né? Então, por exemplo, se tiver, por exemplo, um empenho muito forte da torcida ali, olha, em torno do nome do Quadrado, isso pode ajudar demais, viu, gente? Isso pode convencê-lo a jogar numa equipe ou noutra, né? Porque neste momento da carreira, já com muitos milhões na conta bancária, o Quadrado não está tão interessado assim nessa questão. Não é que ele não está interessado, todo mundo está interessado em dinheiro, mas ele já está muito bem resolvido nessa questão aí. E ele quer agora estabelecer de novo essa conexão que ele tinha com o Dinho quando ele jogava na Colômbia. A única restrição que o Quadrado faria neste momento, pelo que eu conheço ele, é justamente a de voltar para jogar no Atlético Nacional e possivelmente, né, numa equipe como o Milionários de Bogotá. Agora, em outras equipes ali da Colômbia também jogaria, mas ele não descartaria jogar tanto no futebol da Argentina como também no futebol brasileiro, que eu acho que são os dois lugares onde ele poderia jogar além da Colômbia neste momento, né? Então o futebol brasileiro não pode perder tempo, tem de ir atrás do Quadrado, porque, na minha opinião, é um jogador que ainda entrega muito. Com 34 anos, não tem a velocidade de antes, mas entrega na experiência e é um jogador que, embora não esteja apresentando muita coisa na Juventus, porque muita gente não está conseguindo jogar na Juventus, em virtude até mesmo dos problemas táticos da Juventus, somente agora que a equipe está começando a despertar um pouco mais para um jogo mais qualificado, né? Mas o Quadrado é um dos caras que está levando já há muito tempo, gente. É muito importante deixar isso claro. O Quadrado está levando durante muito tempo a seleção da Colômbia nas costas. Se ele tivesse pelo menos mais uns 2 jogadores que fizessem na seleção da Colômbia o que ele tem feito, certamente a seleção cafeteira teria se classificado à última Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Catar,
né? E só não se classificou porque outros jogadores estão muito abaixo daquilo que se espera. Não foi por causa do Cuadrado que a seleção da Colômbia não foi para a Copa do Mundo. Foi porque a seleção não teve dentro de campo outros Juan, Guillermo, Cuadrado jogando ali na seleção. Se fosse assim, se tivesse, certamente a seleção confeiteira teria ido à Copa do Mundo do Catar. Então o Cuadrado é uma grande possibilidade aí e acho que os clubes brasileiros que estão interessados no grande jogador não pode perder, na minha opinião, essa possibilidade. É isso.